Quem foi Lenin? Lenin foi um político e revolucionário russo, propagador da ideologia comunista. Foi um dos fundadores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual se tornou o primeiro chefe de Estado. Sua teoria política, o leninismo, influenciou na formação e orientação dos partidos de esquerda mundialmente. Vladimir Ilyich Ulyanov nasceu dia 22 de abril de 1870 em Simbirsk, atual Ulyanovsk, rebatizado em 1924 para homenagear o político, na Rússia. Pertencia a uma família de classe média alta e desde cedo teve contato com as ideologias políticas. Na época, o regime czarista reprimia todo tipo de oposição e controlava duramente o ensino, a imprensa e os tribunais. O irmão de Lenin, Alexandre, se posicionava contra o governo e era participante da organização Vontade do Povo, organizada em São Petersburgo. Em 1887 o grupo foi acusado de tentar assassinar o czar, ocasionando a prisão de Alexandre e sua condenação à morte. Lenin vivenciou essa situação e demonstrou profundo interesse nas políticas socialistas revolucionárias. Até então, Lenin não defendia os ideais do socialismo, e era um jovem religioso, mas depois da morte de seu pai e da execução de seu irmão, ele aderiu aos ideais socialistas, e passou a rejeitar a religião. Lenin começou a ler teóricos socialistas e ingressou à Universidade de Kazan em meados de 1887. Lenin foi expulso de Kazan por se envolver em um protesto, e a mancha causada pelo envolvimento do seu irmão com o radicalismo o prejudicou ao ponto de ele ser expulso da universidade. Depois disso, consegue se formar em Direito pela Universidade de São Petersburgo por meio da influência de sua mãe. Ele nunca pisou nessa universidade, mas realizou um teste e passou. No período de 1887 a 1890, Lenin aprofundou seu conhecimento em teóricos que advogavam o socialismo e o marxismo. Depois começou a trabalhar como advogado e instalou-se em São Petersburgo a partir de 1893. A atuação de Lenin se deu junto a grupos revolucionários que se chamavam de social-democratas. Nesse momento, Lenin já era um socialista convicto e leitor voraz de autores de orientação marxista. A partir de então, o envolvimento de Lenin com a luta revolucionária só cresceu. Ele ficou reconhecido pela sua capacidade retórica e passou a defender que a luta marxista seria a responsável por mobilizar o proletário contra o czarismo. A chave para que isso acontecesse seria o momento em que o proletariado manifestasse a sua consciência de classe. Em 1897, Lenin foi preso pelo seu envolvimento com movimentos revolucionários e recebeu como punição 3 anos de exílio na Sibéria. Por ser considerado um preso de baixa periculosidade, Lenin teve grande liberdade no exílio, recebendo visitas de amigos e até enviando cartas livremente. No exílio, casou-se com Nadezhda Krupskaya, que também era engajada com a luta revolucionária. Os dois mantiveram-se juntos até a morte de Lenin e nunca tiveram filhos. Após o exílio, Lenin viveu períodos em Londres, Munique, Paris e Genebra, se aprofundou nas ideias de Marx e Engels e desenvolveu suas próprias teorias sobre a Revolução Socialista. Publicou muito conteúdo teórico relevante nessa fase e incentivou a insurreição durante a Revolução Russa de 1905. Quando o czar foi derrubado em 1917, estabeleceu-se um governo provisório. Lenin se envolveu na liderança da Revolução de Outubro e planejou a queda desse regime. Sua promessa de pão, paz e terra transmitiu esperança e liberdade para a população, colocando o revolucionário definitivamente no poder em novembro do mesmo ano. Porém, o novo regime enfrentou problemas. Lenin emitiu uma série de decretos que impactaram o país em diversas frentes: reformas sociais, territoriais, jurídicas, econômicas e educacionais. As medidas beneficiaram alguns, e prejudicaram diretamente outros, desequilibrando a sociedade. Após grandes revoltas de camponeses e marinheiros, foi instituída a nova política econômica, em fevereiro de 1921. O objetivo era evitar o colapso total da economia, e mesclar os princípios socialistas com capitalistas. Em maio de 1922, Lenin sofreu um acidente vascular cerebral que causou paralisia do lado direito do corpo, e incapacidade temporária de falar. Recuperou-se, mas em dezembro do mesmo ano, sofreu o segundo derrame. Durante sua ausência, Joseph Stalin ocupava o poder.
Conforme Lenin idealizou, várias regiões do Império Czarista que tinham formado suas próprias repúblicas, uniram-se em busca de fortalecimento. Assim foi oficialmente criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, no dia 30 de dezembro de 1922. Em março de 1923 Lenin sofreu o terceiro derrame, e sua saúde ficou cada vez mais debilitada, falecendo no dia 21 de janeiro de 1924 em Gorky Leninsky, na Rússia. A causa oficial do óbito foi registrada como doença incurável dos vasos sanguíneos. O corpo de Lenin foi embalsamado e permanece exposto no mausoléu da Praça Vermelha, em Moscou. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.